Olá, caros alunos, dando continuidade à nossa aula sobre a formação das monarquias nacionais. Na aula passada, nós trabalhamos a formação de Portugal e da Espanha. Daremos continuidade agora na formação da França e da Inglaterra, ok? Então, acompanhe comigo essa formação. Aqui está o módulo que você vai trabalhar, o capítulo também, e as páginas. Tudo bem? O que você precisa saber, pessoal? Eu quero que você entenda a formação desses países, dessas monarquias, que até então nós vínhamos trabalhando lá na Idade Média, que o poder desse rei ele era descentralizado. Então agora, descentralizado o quê? Nas mãos daqueles senhores, nós já vimos os títulos que eles ganhavam, era conde, era duque, era marquês. E vai haver um processo que esses reis vão agora querer centralizar o poder em suas mãos. Então, no caso da França, nós vamos um pouquinho mais para trás para saber como que funcionava. Em 843, o Tratado de Verdun foi assinado, né, e dividiu o Império Carolíngio. Lembrando, qual que era o Império Carolíngio? Ele era do Reino Franco, que havia a dinastia Merovingia, a primeira, acabou aquela dinastia, veio essa outra dinastia carolíngia, fez um trabalho bem bacana, aumentou o Império Franco. Pois bem, ela vai se dividir entre os netos do Carlos Magno. Esse sujeito foi um nome muito importante para o Império Franco, que é da dinastia carolíngia. Por isso que é chamado Império Carolíngio, que foi muito forte esse império. E a partir do momento que divide esse império, os senhores feudais, eles vão aumentar o seu poder e, consequentemente, enfraquece o poder real. Então, para a monarquia, ou melhor, as monarquias nacionais absolutistas, não é isso que os reis querem, enfraquecimento. Eles querem aumentar o poder. Então, no século X, século IX, século X, essa dinastia carolíngia, ela vai entrar em extinção, certo? E inicia uma nova dinastia, que é a Capetinga, por causa do Hugo Capeto. No século XII, inicia um processo de fortalecimento do poder real. Então, esse trechinho aí é importante para você fazer um exercício. Se você acompanhar comigo lá na página 184, você vai ver que o Felipe Augusto, assim é o nome dele, lá no século XII, ele iniciou um processo de fortalecimento. O que ele fez? Conquistou muitas terras, inúmeras terras, e ampliou o seu domínio. E ele conseguiu formar um exército, né, porque a burguesia financiou esse exército. Olha que interessante, hein? Isso lá no século XII. Então, domínio de terras e com um exército comandado para ele, poderoso, graças ao financiamento da burguesia. Já no século XIII, o Luís IX vai fazer uma coisa interessante também, que é unificar o sistema monetário. Isso aqui é muito importante para um reino, porque lembra que se cada parte daquele reino tiver uma moeda, tiver um sistema de pesos e medidas, não é bacana. E isso porque quem vai começar a exigir essa unificação também serão os burgueses. E ele vai criar também os tribunais, tá certo? Por meio dos quais os condenados poderiam apelar ao rei. Então, antes de ser condenado,
vai lá no tribunal para ver o que vai acontecer com ele. Tá certo? No século XV, Felipe o Belo vai obrigar o clero a pagar impostos. Isso aqui é interessante, né? Porque geralmente o clero ele é isento, mas ele vai arranjar uma briga aqui com a mesma. E essa discórdia entre reino, entre o Estado e a igreja, vai fazer o quê? Um rompimento com a igreja, ó, chamado Cisma do Ocidente. Eles vão nomear um novo Papa, tá certo? Vão nomear um novo Papa. E esse Papa vai deixar o seu papado lá de Roma, tá certo? E vai para a cidade de Avignon, lá na França. Nós temos aqui também a Guerra dos 100 Anos, nós já trabalhamos isso aqui no início do ano, vai colaborar também para o fortalecimento real. E no século XV e XVI, uma outra dinastia chamada Valois vai conquistar os últimos reinos sob o domínio dos senhores feudais. Então, a lógica das monarquias nacionais absolutistas é tirar o poder desses senhores feudais. Ok? Uma outra coisa que vai ser muito importante são as guerras civis, nós vamos estudar também, e as guerras religiosas que vão desgastar o reino, né, o poder desse rei. E no século XV e XVII, a dinastia Bourbon vai acelerar o processo do absolutismo francês. Está vendo que é um conjunto de fatores até chegar no ápice mesmo desse poder absolutista. O país mais visitado do mundo, com cerca de 80 milhões de visitantes por ano, a Torre Eiffel, construída em 1889, foi um projeto do engenheiro Gustave Eiffel. Foi construída como comemoração ao centenário da Revolução Francesa e também para a Exposição Universal do mesmo ano. A torre deveria ter sido desmontada ao fim da exposição. Quase foi desmontada em 1909 e, por fim, só teve seu destino selado em 1960, quando decidiram deixá-la permanentemente. Pois bem, um pouquinho aí sobre a curiosidade da França. Se você quiser saber mais, consulte o link, que eu deixei o endereço dele aí. Tá certo? E agora nós vamos para a monarquia inglesa. Pessoal, a centralização do poder inglês vai iniciar no século XI, lá com o Guilherme. E ele vai vencer, vai vencer o Haroldo, né, da França, vai conquistar lá a Normandia, um território da França. E o interessante é que Guilherme ele vai dividir e vai distribuir os feudos. Porém, ele vai fazer com que esses nobres jurem fidelidade ao rei. Olha que interessante. No século XII, a aristocracia feudal vai acabar se fortalecendo, né? Ou seja, esses nobres aqui vão se fortalecer e Henrique, no século XII, o Henrique II, ele vai tentar retomar o poder do rei. Então, mais uma vez, esse jogo de poderes, ou ele fica nas mãos dos senhores feudais, descentralizado, ou ele vai ficar centralizado nas mãos de um rei. Depois vem o Ricardo Coração de Leão. Ele quase não permaneceu lá na Inglaterra, porque
ele se envolveu nas cruzadas, tá certo? Depois vem o João Sem Terra. Pessoal, uma coisa interessante aqui, que esse João Sem Terra, ele vai ser obrigado a se submeter a uma carta magna, ou seja, que ele vai ficar debaixo de uma lei. Ele não pode tomar decisões a bel prazer, ou seja, o poder dele é limitado, tá certo? Uma coisa muito interessante aqui, tanto que na Revolução Francesa, os franceses vão ver essa maneira com que o parlamento inglês já estava em andamento para fazer a sua revolução também. Vão se inspirar um pouco nesse parlamento inglês. Tá certo? Aqui, ó. Nesse contexto, então, encontra-se a origem do parlamento inglês. No século XIII, o parlamento vai se dividir entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Geralmente, aqui era para ser o povo, porém, nós temos a burguesia fazendo parte aqui dessa Câmara dos Comuns. Tudo bem? Quase tudo sobre a Inglaterra. Bom, antes de mais nada, vamos localizar a Inglaterra. O país fica no continente europeu, faz fronteira com a Escócia e o país de Gales e pertence ao Reino Unido. A língua oficial do país é o inglês. O nome Inglaterra significa Terra dos Anglos. Anglos eram povos vindos do sul da Dinamarca e norte da Alemanha, e foram eles os fundadores de vários reinos da Inglaterra. Londres é a capital do país e também uma das cidades mais movimentadas do mundo. A Inglaterra possui um clima úmido e chuvoso. O país possui praticamente o mesmo número de habitantes que a região nordeste do Brasil. Seu tamanho é um pouco menor que o estado do Amapá. Da Inglaterra é possível chegar à França através do Eurotúnel. Os ingleses têm como tradição tomar chá pontualmente às 17 horas. Aliás, eles são pontuais em tudo que fazem. Os sobrenomes mais comuns na Inglaterra são Smith, Jones, Taylor e Brown. Em Londres há mais de 5.000 pubs. A dança Morris é uma tradicional, típica e estranha dança inglesa. Fish and Chips é o prato mais tradicional da Inglaterra e foi criado em 1860 por Joseph Malley. Os ingleses têm a maior taxa de obesidade da União Europeia. O francês já foi a língua oficial da Inglaterra, de 1066 a 1362. O Castelo de Windsor é a maior e mais antiga moradia real de todo o mundo. Lá vivem e trabalham mais de 500 pessoas. Muitas bandas inglesas são famosas mundialmente, como os Beatles, The Rolling Stones, Radiohead, Led Zeppelin, The Sex Pistols, Queen, Pink Floyd, Coldplay, Black Sabbath, Deep Purple e The Who. Alguns dos pontos turísticos do país são The London Eye, o Rio Tamisa, o Big Ben, a Tower Bridge, a Catedral de São Paulo, o Palácio de Buckingham e o Museu de Londres. O fuso horário em relação ao Brasil é de mais 3 horas. Aliás, é na Inglaterra que fica localizado o Observatório Real de Greenwich. Os esportes mais praticados na Inglaterra são rugby, cricket, golfe, tênis e futebol. Aliás, os ingleses são fanáticos por futebol. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é chefe de Estado em 18 territórios. Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Reino Unido, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Tuvalu, Ilhas Cook e Niue. Vamos lá para os exercícios. Espero que vocês aproveitem aí para fazer os exercícios
da página 196. Tá certo? Na realidade, é a página 195. Um abraço a todos e até a próxima aula. Gente, eu vou fazer um videozinho só com os exercícios para vocês, tá bom? Para hoje ainda. Até mais.